Agência Matraca apresenta Primeira Infância em Rede, uma produção do curso Desenvolvimento Infantil para Radialistas. Realização: Agência Matraca. Parceria: Rede da Primeira Infância do Maranhão. Apoio: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Abraço: Associação Brasileira de Rádios Comunitárias no Maranhão. Sou Joacir Lopes, Rádio Nilmas FM Passagem Franca, participando do curso Desenvolvimento para Radialista da Agência Matraca, juntamente com um grupo de radialistas das cidades Araiose, Humberto de Campos e São João do Caru. E vamos falar sobre o assunto fator de risco na gravidez. Para tirar nossas dúvidas, convidei o especialista em saúde pública e atual coordenador da Coordenação de Assistência Materno-Infantil da SAMU em São Luís. Jorge, é um prazer receber sua participação aqui no nosso curso. E elaborei aqui umas perguntas. E a primeira, qual é o principal fator de risco da gravidez na adolescência? Olha, o principal fator de risco da gravidez na adolescência, principalmente, é a questão de não fazer um bom pré-natal. Sim. De não fazer um bom pré-natal, de não fazer o acompanhamento das consultas que são preconizadas dentro da rede Cegonha e principalmente a questão do controle da pressão arterial, né? Sim. Dessa mulher, né? Principalmente, são um dos fatores de risco. Tá certo. Tem outra pergunta aqui, como a desarmonia familiar pode causar risco na gravidez? Que pode causar alguma rejeição para uma adolescente de uma gravidez em família, e lá a família é o alicerce de tudo. Isso daí pode levar, inclusive, a adolescente ou até mesmo outras mulheres à depressão, principalmente a depressão na gravidez. Né? E então essa rejeição da gravidez, uma gravidez que muitas das vezes não foi a esperada, não foi a programada, não foi a planejada, e aí com isso começa aqueles problemas dentro de família, a rejeição por parte dos pais, e com isso, o que mais nós temos a gravidez na adolescência é a depressão. Tá certo. E outra pergunta é como conduzir a gravidez de uma mulher hipertensa, se há possibilidade também da mesma ter um parto normal? Sim, claro. Isso aí não, assim, se ela fizer durante o pré-natal, ela tiver um bom pré-natal, como eu falei no início, logo da nossa conversa, se ela fizer um bom pré-natal, mesmo que ela esteja com fator de risco predisposta a uma hipertensão, mas se for controlada, ela pode ter parto normal, tá? Sem que haja visto que tenha alguma complicação nessa hora do parto. Agora, se ela passa a ser uma gravidez de alto risco, se durante o pré-natal todo a pressão arterial dela não houve controle, se ela não teve uma boa alimentação, se ela não procurou fazer um bom repouso, e se ela não procurou fazer as consultas dentro da rede Cegonha, procurando as unidades básicas de saúde. Nas unidades básicas de saúde, nós fazemos o pré-natal de baixo risco. E nos hospitais de referência, que são as maternidades maiores, esse paciente entra como uma paciente de gravidez de alto risco. Porém, ela tem pouco acompanhamento por parte da enfermagem, por parte do médico que está assistindo ela durante a gravidez. E assim, se houver tudo controlado, não tem problema de que possa ter uma passo cesariana, tá? Ela pode ter passo normal. Tá certo. A outra pergunta é quais são os riscos que a mulher corre na gravidez acima de 35 anos?
certo. A mulher, após os 35 anos, ela pode ter a diabetes, ela pode adquirir uma diabetes na gravidez. Ela também tem outro fator de risco, que é a pressão arterial, né? Picos hipertensivos, ela pode descompensar, porque nessa fase já é uma fase em que a mulher já começa a entrar, a se preparar, inclusive, para o período da menopausa. Sim. Né? Então já é um estado tardio, o que a gente chama, tardio, né, de outros horários clínicos. Então, há os fatores de risco, principalmente de uma pressão arterial descompensada. Inclusive, ela ficar com edemas, né, suas pernas inchadas. Ela pode, inclusive, ter uma eclâmpsia se essa pressão não for controlada, tá? Mas se tiver tudo dentro dos conformes, ela pode ter esse parto, inclusive, normal ou parto cesariana, na hora que chega a hora dela ganhar o bebê. Tá certo. A outra pergunta é: quais os cuidados que a mulher deve ter na gravidez quando esta mulher possui doença sexualmente transmissível, não querendo que seu filho seja afetado? Olha só, a primeira coisa é fazer o tratamento. Nós temos aí a sífilis, ela pode ser tratada durante a gravidez. Tá? Tomar a medicação direitinho, usar inclusive, porque a paciente, que ela é portadora da síndrome da imunodeficiência adquirida, que a gente chama, que é o HIV, né? Essa mulher ela já pode, inclusive, fazer um tratamento de tomar a medicação para que o filho dela, no momento em que ela for ter esse bebê, o bebê não nasce contaminado, né? Então, assim, tomar realmente guia de orientações e se cuidar. Tomar a medicação direitinho, tudo, fazer um bom uso de uma alimentação, do repouso, né? E procurar viver o momento da gravidez. Tá certo. Jorge Wellington, eu só quero te agradecer a tua participação. Obrigado também, tá? E a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, trouxe de portas abertas para ter esclarecimento e vocês não a precisar. Nós estamos lá na coordenação de assistência materno-infantil para dar todo esse apoio para vocês, se for necessário. Tá? Obrigado, inclusive, por vocês terem escolhido pela indicação à Secretaria de Saúde para que nós soubéssemos passando essas mensagens informativas que é de bom cunho, inclusive pela sociedade, para que todos fiquem sabendo. Tá certo. Eu gostaria de deixar alguma consideração final? Assim, que gravidez não é doença. Sim. Tá? Gravidez não é doença. Mesmo que ela seja uma gravidez tardia, ou que ela tenha uma gravidez precoce, que é na adolescência. Porém, se fizer pré-natal, rigorosamente, como tem que ser, as 7 consultas, fazer os exames, fazer o acompanhamento do exame de imagem, que são as ultrassons, gravidez não é doença. Que a mulher procure, no momento da gravidez, se amar mais. Saber que ela está ali fecundando uma outra vida. E que essa vida é importante tanto para ela, como para toda a sociedade dentro. Tá certo. Obrigado, Jorge, pela sua participação. Pois é, gente, estamos falando aqui com o especialista em saúde pública e ele é atual coordenador da Coordenação de Assistência Materno-Infantil da SAMU em São Luís. E eu gostaria também de parabenizar toda a equipe de desenvolvimento, né, do curso para radialista, Agência Matraca, e parabenizar a equipe, né, pela iniciativa e de promover mais qualidade ao jornalismo, às rádios comunitárias. Parabéns, obrigado. Fica aqui um forte abraço, Joacir Ross.